Então, mas no final dessa história toda, aí teve o acústico Charlie Brown, o tamanho na atividade, rolou um desgaste, assim, a gente estava tendo um desgaste ali, sabe, de cansaço também, um pouco de desentendimento, entendeu? Da relação do grupo. Que era na relação do grupo, né? Teve algumas brigas e tudo mais, né, meu? Que sempre rolou isso aí, né? Você pegar o Charlie Brown, acho que é uma banda que aconteceu também muitas essas coisas, né, meu? E chegou um momento que a gente falou, cara, o clima não tá legal, entendeu? Sabe? E aí aconteceram coisas também paralelas, envolvendo o trabalho da banda, coisas que eram feitas sem o nosso conhecimento, entendeu? Então juntou uma coisa com a outra, tipo esse desgaste físico, mental, de todo o processo que já desgasta mesmo, quem está na estrada sabe disso, juntou com essa questão também às vezes de empresário, de gravadora, com negociações sendo feitas sem a gente saber, entendeu? Quer dizer, óbvio que deu uma baita de uma confusão. E aí a coisa piorou, entendeu? A gente falou, pô, então vamos dar um tempo, tal, vamos acabar saindo da banda, sabe? E resolvemos sair. Eu acho que foi o certo a se fazer naquele momento, entendeu? Uhum. Porque a música, para mim, é sentimento também. Eu acho que você... tem um lado que você tem que estar bem também, né? Não é uma coisa assim, simplesmente só o business, entendeu? Eu nunca consegui enxergar a música só pelo business, entendeu? Eu acho que o business faz parte, entendeu? Mas assim, não é só isso, entendeu? E não é questão também do dinheiro, entendeu? Porque se você parar para pensar friamente, só focar no dinheiro, ninguém ia sair da banda. Porque você falou, pô, a banda tá fazendo turnê mundial, tá vendendo a rodo, você tá vendendo disco. Você vai sair da banda para quê, né, meu? Para montar uma padaria? Não, entendeu? Então, o nosso desentendimento foi por uma questão de desgaste mesmo, de relacionamento, de coisas que eram feitas a gente não sabia. Então isso aí realmente não foi legal. Aí acabamos saindo da banda. Uhum. Você saiu também? Eu vou te explicar, né? Porque assim, eu saio em 2001, depois eu volto em 2005, né? Uhum. Então eu não tenho, assim, por que não falar. Eu tive uma briga com o Chorão que não tem nada a ver com dinheiro, que não tem nada a ver, foi uma briga pessoal que eu tive com ele. Que a gente brigou realmente, a gente chegou num ponto que ali eu não queria estar mais no grupo, naquele momento. O Chorão até foi me pedir para voltar, o Marcão sabe disso, eu não quis voltar. Eu não quis voltar porque eu estava muito magoado. Assim, a gente passou num ponto onde não tinha que ter passado. Então, dali, eu, sabe, fiquei triste com aquela situação. Acho que os amigos brigam, depois ele me pediu desculpa, depois a coisa foi, né, depois eu fui foi se acertar, a gente, sabe, assim, a gente acaba brigando e tal, mas naquele momento foi uma briga forte, entendeu? Que não vem ao caso aqui, são coisas pessoais nossas, assim, mas a gente acabou, não tem a ver com grana, mas eu me desligo do grupo ali. E eu vou fazer o acústico do Ira, né? Um acústico que eu fiz também foi o acústico do Ira. Fico ali na estrada com os caras 3 anos ali, 2 anos com os caras. E ali quando o Marco se desliga do grupo junto com o Champ e com o Pelado, ele me chama. Ele vai no meu estúdio. E naquela época ele tava, né, assim, tenso com essa situação toda da saída dos caras e tal. E foi uma situação difícil. Mas eu tive muito carinho pelo negócio, porque assim, de falar, não, chega aí, velho, vem aqui no meu estúdio, a gente vai dar um jeito na parada, a gente vai fazer umas músicas, a gente vai... Então eu tava tocando com o Pinguim, eu tinha uma banda com o Pinguim que hoje toca com o Marco, e aí foi muito louco, porque a gente tocava com o Ícaro, né? Só que o Ícaro era um cara muito jovem. O Chorão gostou muito do Ícaro, mas o Ícaro, ele tinha que entrar no lugar do Champignon, né? Então era uma coisa assim. E ali, na verdade, a gente já conhecia o trabalho do Heitor, porque o Heitor Gomes é filho do Chico Gomes, era um cara que sempre foi muito nosso amigo, foi um cara que, né, nessa época da sala de ensaio, é um cara que tinha a sala de ensaio também lá. Eu sempre fui muito amigo do Chico, e eu falei, tem um moleque no lugar do Champignon, tem um único moleque que pode representar essa parada. E eu falei com o Chorão, eu falei, cara, eu sei que você gosta do Ícaro, mas a gente precisa, né? Eu, na verdade, a minha missão no momento ali era que a banda não acabasse. Então eu queria isso. Então a gente, graças a Deus, até o Marco falou, muito legal que
que você continuou a banda, você gravou discos excelentes e tal. Então ali a gente põe Lutar pelo que é meu na trilha da Malhação, a gente põe Ela Vai Voltar, que ganhou o prêmio, difícil prêmio que a gente não ganhou ali. Sim. E assim, tudo pontos indestrutíveis que a gente vem fazendo Vocês e tal. A gente atrás do foi outro, ali foi um hit atrás do outro. E ali eu começo a entrar numa relação muito intensa com o Chorão de amizade e de coisas externas que aconteciam e que a gente tinha que estar, mas assim, Chorão, padrinho da minha filha, Chorão me ligava 3 horas da manhã, eu fiz uma música, eu fiz uma letra, então assim, eu sempre com a porta aberta ali pro cara, né, pro cara vir em casa e tal. O Charlie Brown era meio que isso, quando você tocava na banda era meio 24 hours, tá ligado? A gente ficava ali, né? Disponível. Então a minha missão... Mais que uma banda, era uma missão. A minha foi, missão ali era realmente que eu queria que a banda não acabasse, eu queria que a banda continuasse. E ali vai vindo um outro lado do Chorão, né? Vai vindo um lado do Chorão que ele começa a fazer Ela Vai Voltar, que começa a ter uma temática diferente, fala da mulher, que ele faz para a mulher dele. E aí, né, ele começa, né, a falar alguns papos assim mais sérios, se caminham para outra direção que a banda... Eu acho linda demais a letra dela. Vai voltar. eu amo. também. Nossa. Obrigado. Então, assim, legal esse rumo que a banda tomou. Foi bem difícil ter feito aquilo com ele, porque a gente estava... Não tinha mais ninguém, o Marco não estava, o Champ não estava, e o Renato também não estava mais, então foi um negócio bem difícil. Mas a gente estava junto. Quem que estava administrando a banda? Quem estava administrando a banda era o Chorão. Caramba. Era o Chorão. Isso foi pressionando ele? Com certeza. Eu acho que isso foi um peso, de uma certa forma. Mas, assim, administrando de uma certa forma também, porque ele tinha um parceiro bem bom, que era eu, né? Que estava ali com ele, assim, representando, fazendo as músicas, entendeu? E ao mesmo tempo, dando um background para ele poder, né, continuar o sonho dele. Então, assim, eu pus o batera que tocou no negócio, eu pus o baixista, depois o baterista saiu, eu fui atrás de outro baterista, que era o Bruno, entendeu? O baterista, o Pinguim André, ele teve os problemas dele lá, se desligou da banda, e a gente pôs um outro cara, que era o Bruno Graveto, que na verdade o Bruno Graveto estava lesionado, ele estava com uma tendinite no braço muito forte. Então, a gente teve que ficar até um tempo parado por causa dele. Mas a gente gostou tanto do moleque que a gente falou, a gente vai parar um tempo, a gente fica aí uns meses parado. O Chorão queria tocar com ele. E eu também queria tocar com ele, que o moleque é muito legal e toca muito. Então, acho que essa missão, assim, na verdade, que a gente pegou, foi tudo por um bem só, que era manter o Charlie Brown, né? Porque, né, o Chorão nunca fez carreira solo, ele sempre, assim... Ele sempre teve como base também o Suicidal, que é uma banda que tinha os 2 guitarristas, que tinha essa base. Ele sempre quis... Ele sempre foi atrás dos melhores músicos de Santos. Ele sempre foi... Sabe assim, tô falando que a gente era os melhores músicos de Santos, mas a gente era uma galera que tocava bem. A gente era uma galera que ali naquela cena de Santos a gente se destacava, sabe? Então, depois de toda essa transição, aí no momento que a gente faz, eu e ele, que a gente faz Só os Loucos Sabem, e ali aquilo meio que muda tudo, porque, de novo, né? Porque a gente vai fazer programa de televisão só eu e ele. Eu e o Chorão, tipo, e a banda não tá. E ali a gente começa a esboçar uma vontade, Marco começa a dar uma esboçada de uma vontade de querer voltar. Desculpa te cortar, mas é que eu tenho uma curiosidade. Quem que cria a introdução do Só os Loucos Sabem? Obrigado. Eu tenho muito orgulho dessa música, realmente. Eu amo essa música. É uma música que, assim, é uma música que é maravilhosa, é uma música que eu tenho muito orgulho. E essa música foi meio que uma ponte para o Marco e para o Champion voltarem. Porque dali daquele momento... Desculpa. Dali daquele momento que a gente se vê num programa de televisão tocando sozinho e que a gente fala... a gente não tem mais para onde ir. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai montar tipo, vai ser eu e você no negócio? Aí ele fala também, porque o Champion também ele vem procurar a gente. E aí o Marco também... quer voltar, né? Quer voltar. Rolou um lance muito louco, aliás, né, sobre essa parada da minha volta, que
Eu estava no Rio de Janeiro, meu filho tinha acabado de nascer, o Gabriel tinha 1 ano mais ou menos, eu estava na porta do meu prédio e tal, e tocou meu celular, era o Caniço, do Raimundos. Aí o Caniço, caramba, né? Fazia um tempo até, porque eu tive um projeto até com o Caniço, né? Quando eu estava fora do Charlie Brown, chamado Rockfellas, que era eu, o Caniço, o Jean Dolabella, que era baterista do Sepultura, e o Paul Diano, que era o primeiro vocal do Iron Maiden. Caraca. A gente fazia umas versões de punk rock e tal, de heavy metal e tal. Aí o Caniço me ligou, cara, Caniço, que legal. Aí eu atendi, o Caniço, ele falou de cara assim pra mim, meu, tu tá afim de voltar pro Charlie Brown? Caraca, bicho, eu tomei até um susto, Um assim, baque no porque mesmo dia, eu não falava seu um tempo filho nasce. assim. Exatamente, o Gabriel no meu colo, assim. Ele tá aqui, inclusive. Exato, agora já tá grandão. Já tá... A E aí, criança não fala, caramba, agora, né? aí caramba, bicho, foi um... Cara, como assim? Mas como, né? Não, porque é o seguinte, eu encontrei com o Chorão ontem, que a gente tocou, né, o Raimundos com o Charlie Brown, eu falei pra ele que você tem que voltar pra banda, que não sei o quê, que você tá afim de voltar pra banda? Eu falei, porra, Caniço, cara, lógico. Caraca, o Charlie Brown pra mim é parte da minha vida, né, cara? Eu tenho uma memória afetiva muito grande com a banda e mesmo... Independente do que aconteceu, fica um carinho, né? Você fica com uma ligação, né, cara? Não, E e aí, como tudo também na vida, depois Sim. que a gente se distancia né? Sim, Teve sim. a briga. Quando você se distancia da pessoa, naturalmente, os ânimos, né, vão apaziguando, vai passando, a mágoa vai passando. Então, é natural, não é... Exatamente. Isso é uma coisa que, justamente, quando você vê de longe as coisas, entendeu? Do tempo, acho que o tempo é o senhor da razão, entendeu? O tempo faz você refletir mais, faz às vezes você pensar, não que não tenha acontecido, não vamos invalidar o que aconteceu, não é isso, né? Mas assim, acho que o mais legal é que as coisas boas acabam prevalecendo, independente do que foi ruim. É que às vezes as pessoas colocam como se a briga do artista fosse mais pesada, mas são pessoas também. Claro. Então, Sim. assim, da mesma maneira como você e teu amigo brigaram e passou 3 anos e voltaram a se falar, Sim. cara, é normal. Depois as pessoas se É perdoam e lógico. conversam. Então, é Perfeito. porque às vezes fica esse peso de você, ontem não tava querendo, agora quis. Sim, caramba, mas são seres humanos É briga ali, de irmão. conversaram. Exato. Igual pessoas, briga de irmão, né? isso aí. Muito bom. Não, Não porque é? é uma coisa que assim... Parece que o artista brigou, nunca mais ele pode voltar a se se ele falar. parece que ele tá, né, cedendo alguma coisa, Mas são né? pessoas Tipo, ali, né? exatamente. Existe um ser humano atrás do artista, então Sim. Passou o Totalmente, tempo. totalmente. No peso pra você ali, a saudade falou mais alto e de repente, né? Exato, porque eu experimentei outras coisas também fora da banda. Foi um momento muito legal, assim. Eu pude ficar com a minha família, que eu nunca tinha tempo, né? Porque o Charlie Brown não parava. A gente não conseguia fazer quase nada. Então eu fiquei um tempo com a família, vi meu filho nascer. Foi muito bacana. Tive esses projetos que eu falei do Rockfellas, foi legal também. Tive uma outra banda chamada TH6, foi legal também. A gente gravou um disco bacana e tal. E aí Você teve um alívio, né? Você Exatamente, deu um foi uma oxigenada boa, assim, acho que me fez bem. E aí o Caniço, né? Caniço acelerado, Caniço né? é demais. Canição, pô. Caniceira. E aí ele falou, não, liga pro cara agora, não sei o que, tarará, tarará. Eu falei, puta, mas eu nem sei se eu tenho telefone, porque assim, o Chorão, ele não tinha nem celular, telefone, né? O Chorão não gostava de celular, eu não lembro se eu tinha telefone na casa dele na época, eu não lembro. Não, vou te passar o telefone, você liga pro cara. Aí no final ele não passou, ele falou, não, vai, eu não tenho... Aí quando eu cheguei em Santos, que eu tava no Rio, né? Eu passei no prédio do Chorão, falei, pô, vou falar com ele, né? E aí ele não tava, o cara, não, ele não tá. Aí eu deixei um bilhete assim pra ele, falei, e aí, Chorão? Beleza? Pô, tô na boa aí, tá tranquilo. Pô, vamos trocar uma ideia, não sei o que, tal. Falei, deixei um bilhete pra ele. na portaria dele. Deixei na portaria do prédio dele, né? Eu falei, pô, vamos tentar falar com ele, né? O Caniço falou com o cara, pô, legal. Tá vendo? É isso que eu tô falando. É uma coisa tão simples, né? Tipo, você passou na casa do cara e deixou Às vezes é mais simples que a gente imagina, exato, né? porque parece que, nossa, A gente cria uma o coisa assessor assim, né? dele ligou pro assessor do outro. exatamente. É por isso que eu tô falando, às vezes as pessoas potencializam a briga do artista. E às vezes Sim. não, são só dois caras que um passou na casa do outro e falou, e aí, cara, me chama aí que tá de boa. E eu acho que né? assim, a gente tem a liberdade de poder mudar também, Sim. por que não, né, meu? Senão a vida ia ser um negócio muito chato, né? Só Sim. pode ir por ali, não. Aí eu não consegui falar com ele, né? Deixei o bilhete, beleza. Aí passou acho que uma semana, não sei, um tempo assim, eu tava em casa com o Gabriel de novo, não. Por isso que eu falo, o moleque acho que me trouxe sorte também. Eu tava com ele também no colo em casa, aí parou um carro na frente da minha casa, desceu um cara... Puta, o cara fortão, Já não era um assim. tempo. Aí o cara veio andando na minha direção, eu falei, caraca, que porra é essa, bicho? O que vai acontecer, né? Aí, na verdade, era o assessor do Chorão. Aí era o né, cara? assessor. Aí sim. E aí ele falou, beleza, tudo bem? Eu trabalho com o Chorão, vem cá, ele tá a fim de conversar contigo aí.
tu tem que dar um pulo na pista de skate aí, mais tarde, aí, à noite. Eu falei, pô, beleza, então. Aí, caraca, bicho, aí eu fui lá, né? Fazia um tempão que eu não conversava com ele, né? Aí eu cheguei lá, ele tava andando de skate, assim, ele, pô, Marcão, qual é que tu veio aí? Pô, quero trocar uma ideia contigo, não sei o quê. Aí, pô, beleza, aí a gente começou a trocar ideia, meu, a pista fechou. Eu lembro que eu saí de lá, meu, ficou só eu e ele, a gente sentado no Ralph assim, cara, tudo escuro. Bem chorando. Trocando ideia com ele até umas 4 e pouco da manhã, assim, cara. Aí a gente conversou de tudo, trocamos uma ideia. Mas aí eu senti exatamente o que o Thiago comentou. A nossa sintonia sempre foi muito boa, assim, entendeu? Então é aquela coisa, você conversa com uma pessoa que viveu as coisas que você viveu. Sim. Que passou pelas coisas que você passou, entendeu? Que sabe o preço das coisas ali que você paga para conquistar as coisas e tal. Então eu senti que a gente tinha uma sintonia muito grande ali e tal. E foi um maior papo legal, assim, pra caramba, entendeu? Aí depois eu já passei na casa do Thiago e falei, Thiago, tô de volta. Não, mas assim, tudo isso que o Marco fala, na verdade, eu e o Chorão, a gente já tava conversando e ele falava que ele tinha essa vontade. Assim, porque depois que eu te falei da Só os Loucos Sabem, onde a gente vai fazer o caldeirão do Hulk, que era as 10 mais tocadas do ano ali, a gente vai fazer voz e violão, e aquilo bate, na verdade, na gente, e a gente começa nesse questionamento, pô, será que, entendeu, não tá na hora dos caras voltar, a gente... Entendeu? Porque, pô, cara, a gente sempre foi brother, tá ligado? Sempre foi um bagulho assim. A gente começou essa banda junto, a gente não era porra nenhuma, a gente não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Entendeu? Então, assim, a gente acompanhou o crescimento do Chorão pra caramba. O Chorão acompanhou o nosso crescimento. A banda tem uma evolução que você pega do primeiro pro segundo disco. Quando, assim, a gente termina as 6 músicas que a gente fez crossover nas rádios. E aí todo mundo perguntou, agora, o que vocês vão fazer? O que vai ser? A gente vem com o Zóio de Lula, com rampa na praia, com esquema, tal, não sei o quê. Aí não deixa o Martin engolir, aí te levar, aí... Né, a banda, tipo, o problema da banda nunca foi música, né? Então, assim, o problema da banda talvez tenha sido os integrantes que acabaram brigando entre si em algum momento, mas aquilo que você falou que é muito importante. O nosso ego não pode ser maior que a nossa vontade de tocar no grupo. Então, eu acho que quando a gente percebeu isso de uma certa maneira, porque quando eu saio em 2001, eu saio e eu tomei aquela atitude porque eu quis, porque era um negócio que eu tinha que fazer, e o Chorão foi me pedir 6 meses depois para voltar, eu não voltei, eu queria ter saído da banda. Eu saí. Quando eu volto em 2005, eu sei que eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão com os fãs, eu amo essa banda, eu quero que essa banda não acabe, porque também se eu não tivesse continuado com o Chorão, como é que o Marcão ia voltar em 2011? E ali, quando o Marco Antônio volta, a gente, pô, aí é aquele déjà vu total, porque aí, né, tipo... Pô, legal, porque ele te botou uma vez na banda e você colocou ele uma outra vez. Talvez isso isso mesmo. E esse respeito que foi legal, porque uma das coisas que o Chorão me falou quando a gente tava se falando, a gente voltou a se falar, ele falou, cara, sabe que eu fico feliz, quero te agradecendo, você nunca falou mal, bicho, entendeu? Eu nunca vi você falar mal de mim numa entrevista, sequer. E várias vezes eu fui pro repórter dar aquela cutucada, né? Falar assim, tipo, mas por que... Mas e aí, você acha que tinha que continuar a banda? Eu falei, tem que continuar, acho que tem que continuar. Né? Eu acho que, pô, tem direito de continuar. Então eu achei legal, eu vi que ele teve uma gratidão ali também. E eu também, porra, cara, foi uma coisa recíproca, entendeu? E o respeito é muito importante, né, cara? Eu acho que é uma coisa que você, independente, né? Se você brigou ou não, cara, eu acho que é importante a gente tentar... Né, ter um respeito ali pro profissional, um pelo outro, a gente sempre teve isso aí, entendeu? Então eu sempre senti que o Chorão, ele tinha uma consideração muito grande por isso, né, pela minha postura, entendeu? Eu nunca... Ele sempre falou disso, né? Eu nunca, sabe, falei nada de ficar falando mal, mesmo às vezes puto da vida, podia estar, mas eu falei, vou ficar na minha, entendeu? E ele respeitou isso.